Ai, deixa o pessoal ir entrando. Deixa eu já começar a abrir aqui, que aí já... Ai, gente. Nossa. Deixa eu ver quem tá aí. Bruno. Como é que era isso aqui, hein? Ah, Deus. Olha o nome da cachaça. Qual que é? Brejo dos Bolinhos. Peraí. Porque aí quando o cara decide, fala, vamos montar uma marmoraria, vai ser moleza. É. Saúde. Saúde. Peraí. É boa, né? Não, gente, é forte pra caramba, né? Mas ok, não é das mais fortes que eu já tomei, né? A gente faz essa brincadeira até com a pinga, porque pra muitos marmoristas isso é uma válvula de escape, né, Lázaro? Porque quando você tá com um monte de problema, infelizmente você busca às vezes válvulas, né? E a gente fez essa brincadeira com o sertanejo, né, Lázaro? A gente gosta de sertanejo também, mas com a bebida em si. Porque às vezes é tanto problema, é tanta coisa que vira uma válvula de escape a bebida. E não deve ser, né? A gente não tem problema a gente tomar uma e tal, mas não deve ser uma válvula de escape para problema, né? A gente tem recebido muitas mensagens e por isso que a gente quis fazer o boteco, né, Lázaro, do Clube dos Marmoristas. E uma das coisas que a gente mais percebe de dificuldade mesmo entre os marmoristas, os donos da marmoraria, né? Porque a gente fala marmorista, mas são os marmoristas que são donos da marmoraria, é a dificuldade em gerir o negócio em si. A dificuldade em ser respeitado. Infelizmente, muitos donos de marmoraria não têm o respeito da sua equipe, né, Lázaro? Não é nem respeito, não tem a postura correta em saber separar as coisas. Então o chefe geralmente, principalmente quando o funcionário é muito antigo, ele vai acabar pegando um vínculo com a pessoa e vai dando um certo tipo de liberdade, e quando ele for cortar essa liberdade é tarde. E para resolver isso é só demitindo mesmo, não tem o que fazer. E aí, gente, a gente fala o seguinte, a gente trabalha com pessoas, às vezes a empresa ela é pequena, e aí você tá o tempo todo, às vezes até compartilhando a sua vida com aquele funcionário, né? E realmente, infelizmente, é difícil fazer, o funcionário ele tem essa dificuldade de fazer essa divisão, né, Lázaro? De separar, olha, aqui é meu trabalho, eu tenho que entregar, eu gosto do Lázaro, ele é meu amigo, eu gosto dele, saio para tomar uma com ele, saio para jogar bola, mas no trabalho ele é meu patrão, então eu tenho que entregar resultado. Então, às vezes, o que o funcionário faz? Ele acha que ele não precisa mais entregar resultado, ele não precisa mais ser cobrado porque ele é amigo, né? E a gente, como dono da marmoraria, a gente gosta das pessoas como qualquer pessoa, independente, a relação de trabalho não é a mais importante, né? Nesse caso, quando você gosta de uma pessoa para levar para sua vida. Mas como as pessoas misturam, é importante ter um certo afastamento. Não é nem porque você não quer ser amigo daquela pessoa, mas é porque as pessoas misturam as coisas. Quando a gente abriu a empresa, vou contar uma experiência, o Lázaro vai lembrar disso. Muitas vezes, tinha toda quinta-feira, o pessoal da fábrica saía para jogar bola. Você lembra disso? Lembro. E o Lázaro ia com o pessoal da fábrica para jogar bola e era muito legal. Mas o que... Não só jogar bola, né? A gente fazia de tudo. Compartilhava, vai ter um churrasco. Aí eles me avisavam e eu acompanhava. Não, beleza, vou participar. Até mesmo para interagir com a equipe, né? Sim. Só que o que muitas vezes acontecia? Olha a situação. Aí às vezes o pessoal não ia na sexta-feira trabalhar, mas achava que o Lázaro tinha que entender na fábrica, que a gente tinha que entender, porque é porque eu saí ontem do futebol tarde, né? Então eu saí tarde. Ele é meu amigo, eu tava com ele. Eu tava com o Lázaro, não vai pegar nada. Ele é meu amigo, eu saí tarde, então não fui trabalhar na sexta. Quem aí já teve essa situação, né? Quem aí sai pra tomar às vezes com o pessoal, sai pra interagir e às vezes o pessoal mistura as coisas, né? Eu acho que quem nunca teve essa situação, quem nunca passou por essa experiência,
da equipe misturar as coisas. E, gente, eu não tô falando aqui que você não tem que ter relacionamento algum com a pessoa que trabalha para você, porque não é isso. A questão é que quando você tem, a dificuldade é muito maior das pessoas separarem as coisas, infelizmente. Isso, aí você pode ser amigo, você pode frequentar a casa do seu funcionário, ele pode frequentar a sua casa, mas você tem que ter a postura de colocar sempre a pessoa no lugar. Porque se o que a gente está pedindo não é para você tratar o funcionário mal, nada disso. Você tem que ter sempre o funcionário próximo de você e do seu lado, né? Isso é óbvio. Mas não pode deixar misturar as bolas, né? E infelizmente a real é que infelizmente quem já tem experiência com isso, quem já passou por isso, acaba misturando. É todo mundo que mistura? Não é todo mundo que mistura. Mas a gente tem que pensar que na maioria dos casos mistura. E aí vamos falar da seguinte situação que a gente tem recebido muito, Lázaro. A situação da equipe não respeitar o dono da marmoraria, né? Então eu recebi uma mensagem de uma marmorista, uma mulher. Ela tem a marmoraria há mais de 5 anos, eu não lembro agora exatamente, mas tem mais de 5 anos. E aí ela falou assim pra mim, outro dia eu fiz uma reunião, até seguindo as instruções que a gente vem dando aqui no clube, de estar sempre em reunião, de estar sempre conversando com a equipe. Ela fez uma reunião com a equipe de produção de fábrica e durante essa reunião, desse treinamento, a equipe estava rindo dela, sabe? Gente, eu fico chateada com isso, porque eu me coloco também na pele da pessoa, né? Porque quando você é dono da empresa, você tá ali brigando para fazer aquilo dar certo, né? E quando você não tem a sua equipe do seu lado, que é a pessoa que também depende daquele salário, aquela pessoa tá brigando contas, tá puxando uma corda para frente e tem 10 funcionários atrás puxando para trás. Então isso também me afeta, porque eu falo, caramba, né? Não é para acontecer isso. Mas infelizmente, muitas vezes o empresário, ele não tem a admiração e ele não tem o respeito do dono da marmoraria. Nesse caso de você fazer uma reunião e o funcionário dar risada, na hora você já pode colocar ele no lugar dele e depois chamar ele, conversar com ele, né? Sim. Se posicionando. E se isso continuar assim, tem que mandar embora. Só que se isso está acontecendo, isso não só na empresa dessa marmorista que relatou isso acontece em várias empresas. Uhum. E que não é só marmoraria, né? Isso. Qualquer empresa. E aí, a gente tem que saber também se a gente está mandando correto. Se o empresário sabe liderar, sabe fazer com que as pessoas façam, sem dar risada. Então isso é uma postura também que a gente deve ter, saber tratar. Que muitos empresários, eles são arrogantes, eles não sabem pedir, né? Então acontece muito disso, porque o ser humano não é porque ele está lá, que ele é peão, que ele é isso, que ele é aquilo, ele tem que ser tratado inferiormente. Sim. Né? Então acontece muito disso que a gente está no ramo e a gente visita algumas empresas e a gente vê a maneira que as pessoas tratam os funcionários também. Uhum. Então, gente, não é porque eles estão lá na fábrica que eles não precisam de atenção, eles precisam de atenção sim, e eles precisam ser bem tratados, como ser humano. Sim. Não me parecia que era o caso da pessoa tratar mal a equipe, não era isso. Mas o caso de ter aquele cara que trabalha há 30 anos no ramo e aí vem um dono de uma marmoraria que é uma pessoa nova, uma pessoa jovem, e aí essa pessoa não acredita naquilo que ela está fazendo, porque a gente tem essa dificuldade mesmo. A gente está num ramo em que as pessoas acham que tem que ser feito aquilo como foi feito há 50 anos e a cabeça não abriu para o mercado mudou, pode ser feito de maneira diferente. E aí chega uma pessoa nova com uma ótima ideia e vai pôr na cabeça dessa pessoa que tem a mentalidade velha. E isso não tem a ver com idade, tem a ver com a mentalidade antiga. E aí chega para essa pessoa que tem a mentalidade antiga e fala, olha, desse jeito é melhor. Aí essa pessoa fala, peraí, você não é do ramo, você chegou agora. Você nunca fez isso. Eu faço isso há 30 anos, sempre foi assim. Por que você quer mudar agora o que eu aprendi há 30 anos, né? Então tem um pouco dessa situação do famoso macaco velho, né? Como que eu desdobro, como que eu faço para o macaco velho entender que
ele precisa adaptar e eu ter o respeito desse cara também, né? Exatamente. E também tem várias situações que às vezes o marmorista, o que acontece? Ele não dá condições para o funcionário trabalhar. Então ele quer que o acabador, principalmente, que dá o toque final, né, que é o nosso artista, não compra um disco adequado, não compra uma lixa adequada, não fornece IPI de segurança para o funcionário. Sim. Então, gente, tem que dar todo o suporte para o funcionário e dar condições. Então não adianta você exigir que ele faça um bom trabalho, sendo que você não está fazendo a sua parte, dando condições para o funcionário trabalhar, né? Espaço para ele trabalhar, uma ferramenta boa para ele trabalhar. Muitas empresas pegam uma extensão cheia de emenda e o cara perde mais tempo emendando extensão do que rendendo no próprio trabalho. Então, o que eu percebo muito é o quê? De tanto problema que tem, a gente acaba esquecendo que tem que olhar para a empresa e tem que investir nessa parte também, né? Dar condições para o pessoal que está ali na fábrica. Isso é muito importante. Sim. Não adianta você estar exigindo uma situação e não dar meios para que isso aconteça, né? E o tempo todo, né? Isso não é uma coisa que vai acontecer uma vez, né? O tempo todo a gente vai ter que estar acompanhando, o tempo todo as pessoas precisam estar, como eu posso dizer, antenadas. Mas, Lázaro, o que o marmorista empresário precisa ter para que o funcionário respeite ele, né? E respeite no sentido de que veja aquele cara como um cara, tenha admiração pela pessoa, né? Como líder mesmo da empresa, né? Ele tem que ter somente a postura, né? Saber como mandar, explicar, saber fazer. Saber fazer, gente, não é... Eu, por exemplo, eu nunca fui acabador. Eu comecei como vendedor. Mas ele tem que entender todo o processo e saber pedir. Esse é o mais importante. Sim. Saber explicar. Se um funcionário está errando, se ele não está fazendo, alguma coisa de errado tem. Ou você não está sabendo pedir para ele como fazer, ou esse cara está no lugar errado. Sim, né? E aí tem que também entender a hora de tomar essa decisão de tirar uma pessoa que está contaminando ali a equipe e uma pessoa que não está progredindo, né? E ser transparente com a equipe. Falar, gente, está acontecendo isso, o que eu tenho que fazer? Vocês têm que escutar da equipe também para entender. Sim. Não é só cobrar o tempo todo e não ter o feedback da equipe. Sim. A gente precisa deixar a equipe falar, né? Sim. E explicar o que está acontecendo. E com essas conversas que tem em reuniões, a gente consegue agregar mais e melhorar. Porque o funcionário vai falar, olha, se você fizer assim, é melhor. Não adianta você contratar um engenheiro que estudou lá em Harvard e lá ensinar um acabador, ele não vai saber nem por onde começa, não vai saber nem ligar a extensão. Sim. Então, quem sabe fazer o nosso trabalho somos nós, os profissionais que estão na fábrica e toda a equipe que está engajado. Então, o que precisa ser feito na empresa? Ajustar. Fez aquilo, deu errado? Tá. O que a gente precisa fazer para não dar errado de novo? Uma peça ficou na produção, a mesma coisa. A peça ficou mal feita e aí o dono da marmoraria chegou e falou o seguinte, olha, essa peça está mal feita. E aí o acabador virou e falou o seguinte, então, mas essa peça está mal feita, para a pessoa que comprou, ela está ótima, né? Ou seja, o acabador virou e falou, o padrão dessa pessoa é um negócio riscado. Então ele tem que receber um negócio riscado, mas não tem padrão de qualidade. Vem aquela questão, se você tem um acabador, ele sempre faz o trabalho e às vezes tem algum material que está com um risco ou alguma coisa, ele chega para você, isso aqui, será que passa? Aí você vai falar, passa. Então sempre que tiver qualquer coisa no material, ele vai falar, isso aqui também passa. Então se a gente não for extremamente criterioso em saber o que passa e o que não passa, porque, gente, não existe milagre. O material está mal acabado, o material está com trinco, está com isso, está com aquilo, é melhor fazer outra peça. O que a gente vende é o acabamento. A gente não é um fio que você coloca embaixo do forro, então é o acabamento. Então, quando vir toda a produção, acabamento, a pessoa vai ver que é o nosso nome que está lá. Então, se você achar que todo esse detalhezinho, isso passa, aquilo passa, então é o seu nome que está lá. Que vai dizer quem é a empresa, né?
E aí quando fala de comunicação, o líder, ele também tem que comunicar para os funcionários, ele também tem que ter essa troca com os funcionários do que ele espera, né? Então às vezes chega um acabador que ele trabalhava numa marmoraria onde era normal entregar uma pia toda suja. E acontece muito isso, às vezes a pessoa fica 30 anos trabalhando numa marmoraria que aquilo é normal. E aí ela chega numa outra e a outra fala, não, isso não é normal, aí ela fica assim. Mas por que eu vou ter que fazer assim? Então é importante essas conversas para que a equipe entenda o que você quer, a equipe entenda o que você espera, né? Vamos lá. Ter um processo a seguir. Então assim, você não vai limpar a peça porque a arquiteta XPTO. Você vai limpar todas as peças porque é o padrão da empresa. Não tem essa de... entregar a peça é uma construtora, entrega e pronto. Não, é o padrão da empresa. Tem que fazer o furo, a norma mesmo da Decton, né? Eles pedem para abrir o cooktop e fazer o furinho no 4 cantos para o material não abrir. Então, na empresa, na nossa empresa, o que a gente fala? Segue o padrão para tudo. Tem que mandar o isolamento térmico lá. Teve uma reunião agora que eu tive uma ocorrência e a consentida veio e falou, olha, todos os materiais tem que colocar, por isso as normas deles, né? E aí eu falei, então a partir de hoje, todo material, toda bancada que for cooktop, a equipe de venda já vai vender o isolamento, a fita térmica? A fita térmica. Então todos vão vender a fita térmica. Então, gente, é padrão. Aí o cliente vai ligar, até aqui minha bancada trincou. Se trincou, foi porque saiu da fábrica e não colocou a fita térmica. Então a empresa tem que seguir um padrão. Não pode ser para um jeito, para outro. Então toda a empresa tem que ter um processo e tem que ter um padrão a seguir. Salve, Tarcísio. Ele mandou salve, Jorge. Outra coisa, máquina ou funcionário. A gente escuta muito agora das marmorarias que se eu pudesse, eu colocaria máquina para fazer tudo, né? Então a gente ouve muito isso. A verdade lidar com gente é um desafio, mas é um desafio que pode ser melhor, é um desafio que pode ser algo para agregar. E as pessoas muitas vezes veem esse lidar com gente como muita dor de cabeça. Dá dor de cabeça lidar com gente? Dá. Mas, gente, nós somos gente. Imagina se a gente fosse substituído 100% por máquina também. Então, a gente ouve muito essa questão da marmoraria querer trocar o funcionário pela máquina, né? E a gente tem que entender que o caminho não é pensar dessa maneira. Óbvio que é preciso ter máquina para ajudar no processo e na produção das peças, sim, é importante. Mas a gente tem que olhar para a equipe de uma maneira humana. A gente não pode achar que aquele cara vai ter acontecido um problema na casa dele, ele é um robô e ele vai chegar aqui e fazer uma pia em 2 horas, né? E querer que aquilo saia bem. Então, acho que a gente tem que ter aí um equilíbrio entre pessoas, cuidado com pessoas e cuidado com máquina. Do mesmo jeito que a gente tem um carro e a gente precisa fazer revisão para que ele funcione bem, a gente tem pessoas, a gente precisa fazer a revisão também para que funcione bem. A gente precisa investir nas pessoas que trabalham com a gente. Vai ter gente filha da puta, desculpa o termo? Vai! Você vai encarar no meio do seu trabalho muita gente filha da puta, muita gente que vai dar trabalho, muita gente que vai jogar contra. Mas é bom essas pessoas, que a gente aprende. Você diz tudo. A gente aprende com os filhos da puta. A gente aprende muito com os filhos da puta. E aí, eu gosto muito de conversar com as pessoas, né? Entender a vida da pessoa. E às vezes eu tiro um tempo e converso lá, pego um ajudante, começo a bater o papo, e aí, como é que é a sua vida? E aí começa a vir aquelas história louca, né? E é muito legal. Você lembra de alguma história sem citar nome, a história mais doida, assim, de algum da nossa equipe? Mas não dá pra contar. Sem filtro nenhum. Cada um acorda de um jeito, todos os dias, né? É que nem a gente, somos irmãos, mas um tem uma personalidade completamente diferente do outro. Sim. O que a gente tem que fazer, é o que eu sempre falo, é tratar as pessoas como pessoa. Vai ter a pessoa que ela às vezes ele nem quer ser filho da puta, o cara é sem noção mesmo. Ele está no lugar errado, ele não quer, é difícil para tomar uma decisão. Principalmente para uma pessoa que ele não tem acesso a nada, acesso a conhecimento. Então ele está ali por estar, ele não sabe o que ele quer.
Então, a ideia que é uma coisa que a gente fez, é fazer com que as pessoas, conscientizar as pessoas se de fato está na empresa. E ser transparente com o funcionário. Falar, olha, você está dessa maneira e você precisa entender se realmente é essa empresa que você quer trabalhar. Isso é a tal da conscientização, né? Então a gente trabalha muito na equipe em relação à conscientização. A gente não quer ter um funcionário que ele hoje saia daqui, ele vire nosso inimigo. Não, a gente quer uma pessoa que, se ela não estiver aqui de coração, a gente vai ter o maior prazer até de indicar ela para alguma outra coisa que ela queira fazer. Tanto é que as pessoas que sempre trabalharam com a gente, né, Lázaro, são pessoas assim que voam, mesmo que saiam daqui, é o que a gente deseja, né? Então, muitas vezes... E fora que a gente dá muita oportunidade para as pessoas. Dá então, muito isso dentro da empresa. Pega um ajudante, sempre... é um ajudante que se destaca, a gente dá oportunidade tanto para crescer na fábrica, para crescer na loja. A gente sempre, não está indo bem aqui, a gente coloca em outro setor para ver se a pessoa se desenvolve em outro setor, né? Sim. Então a gente tem esse carinho pelo ser humano. Só que isso não depende da gente. Não adianta eu ter um vendedor aqui e querer que ele venda 1 milhão. Só que... E às vezes ele tem o potencial de vender 1 milhão. Ele tem o potencial, mas não adianta. Ele quer andar de bicicleta, ele quer vir aqui, ele quer se sentir bem na loja, né? Infelizmente é assim, então a pessoa tem que querer, não é a gente que é empresário, a gente vê o potencial, mas não adianta a gente querer que ele ande de Ferrari, só que o cara quer andar de bicicleta e tem um chinelo havaiano. Sim, e aí aonde entra o ponto que você vai formar essa pessoa e até onde entra a teimosia, que às vezes é de você estar investindo numa pessoa que ela não adianta. Você está achando que ela pode melhorar, você está dando oportunidade para ela melhorar, mas ela não está mostrando através de resultado que ela está melhorando. Então a gente errava muito nisso. Lá atrás, o que acontecia? Às vezes a pessoa está lá, você fala, essa pessoa tem o potencial para fazer isso, não vai ficar bêbado, hein? Não, e uma coisa que eu lembrei agora, gente, cortando, o que acontece também, gente, a gente tem que ser motivador, passar credibilidade para nossa equipe. Às vezes eu converso com os marmoristas, eu falo, ai meu Deus do céu, a coisa tá feia, não sei o quê. Eu falo, se eu trabalho com um cara desse, eu saio correndo. Porque ele é um cara negativo, né? Imagina você tá todo dia e o funcionário tá vendo aquilo. O cara tá, sabe, a maneira que a pessoa fala, a pessoa pode estar... negativo, 500 mil na conta, mas você tem que passar para a sua equipe, principalmente, que você é foda, que você vai conseguir. E aí ter equipe por trás para te fortalecer e que as coisas dê certo. Sim. Essa coisa dele se tornar concorrente, gente, não é todo mundo que leva uma empresa, né? E sim, vai ter aquelas pessoas que vão abrir empresa e tudo bem, mas a pessoa que ela é diferenciada, ela não é porque não é porque ela está sendo valorizada na empresa que ela está, que ela vai deixar de seguir o rumo dela de abrir uma empresa. Ponto. Então não é porque você deixou de valorizar um funcionário que ele abriu uma empresa. Não, ele abriu uma empresa porque ele também tem que ter aptidão para isso, porque às vezes ele vai abrir por uma necessidade, ele vai lá, abre uma marmoraria, saiu da sua empresa e abriu uma marmoraria por necessidade, vai dar errado, né? E se ele tinha a intenção de abrir, você pode valorizar o que for. Você pode aumentar o salário, você pode dar o que for para esse cara. Se ele tem a intenção de abrir uma empresa como a sua, ele vai abrir, entendeu? Não é só isso, né? É um conjunto de coisas, né? Mas esse aí é assunto para outro tema. Eu comecei até antes de você falar isso, que eu ia falar uma outra coisa, mas eu esqueci. Mas tudo bem, vamos seguir aqui. Vamos seguir tocar o barco. O cliente mediu uma obra. Olha só essa marmoraria. Ela mandou o medidor na obra. Chegou lá, quem mediu foi o cliente. Passou as medidas pro medidor. O cliente passou as medidas pro medidor. E depois deu tudo errado. Aí nessa situação, o que acontece? Se você é um profissional e você está fazendo as medidas, você tem que se posicionar. Então você tem que se posicionar e falar, olha, como o senhor está passando todas as medidas, o senhor vai se responsabilizar pelas medidas. Então, se eu sou um técnico, eu vou na obra tirar as medidas, eu chego lá, o cliente está me passando as medidas, eu já vou perguntar para ele, você mandou vir fazer o que aqui? Né?
tem que se posicionar, gente, porque o cara passou as medidas, aí o marmorista relatou o quê? Que deu tudo errado. E mesmo assim ele teve que resolver o problema. Ele teve que trocar. Se ele tivesse documentado isso por e-mail e tivesse passado a responsabilidade para o cliente, sim, e ter orientado o cliente, porque, gente, o cliente é cliente. Então a gente tem que parar também com esse negócio, o cliente é isso, o cliente é aquilo. O cliente ele precisa ser bem orientado. Ligar para o cliente e falar, olha, o senhor passou as medidas aqui, o senhor vai se responsabilizar mesmo? Caso der errado, vai ser tudo responsabilidade do senhor. Então, se você se resguarda orientando o cliente, não problema seu, o problema é seu cliente. Se você se resguarda orientando o cliente, documentando tudo por e-mail e pedindo um ok do cliente, é lógico que o cliente vai falar, opa, eles não estão se responsabilizando pelas minhas medidas. Então, ele vai retornar aqui e deixa eles tirar a medida. Então, a gente precisa orientar o cliente melhor, principalmente o cliente que é leigo e o cliente que acha que sabe tudo e não sabe. Nós que somos profissionais, que tem que orientar o cliente como ele deve seguir qualquer tipo de projeto. Sim. Uma coisa muito importante nessa questão da orientação e tal, e essa questão às vezes do cliente chegar e querer impor. Às vezes o cliente ele chega e fala o seguinte, eu vou pagar assim. Você vai lá fazer a minha obra, eu vou dar 10% e depois eu pago no final da obra. Isso acontece muito. Eu escuto muito aqui de marmoraria que não está recebendo depois do cliente, que depois o cliente fica buscando pelo em ovo para não fazer o pagamento, porque muitas vezes o cliente chega e ele quer impor a forma que ele quer mandar na sua empresa. E aí você não se posiciona como empresário da forma de pagamento, então vira aquela bagunça. E aí a gente entra naquela questão do cliente sempre tem razão. A gente tem um histórico da história, né? No Brasil a gente sempre ouviu isso, o cliente sempre tem razão. E isso muitos empresários levam para a vida e nem sempre o cliente tem razão. Inclusive as regras da sua empresa têm que ser feitas por você. Você que é o dono da empresa. Então, legal, o cliente chegou e ele fez uma proposta que é diferente do que eu sigo. Para mim, vale a pena? Ok. Você que tem que decidir aceitar ou não. Não, chega um cliente que quer pagar assim, chega outro cliente que quer pagar com galinha, chega outro cliente que quer pagar com carro, chega outro cliente que quer dar 5% e depois 30%. Se não tiver a regra, nada vai dar certo. Então, muitos clientes vêm fechar um pedido de 30, 40 mil reais, ele fala, eu não vou receber o material agora, vou dar 50%, o outro 50% eu vou pagar só quando você finalizar a obra. A gente não trabalha dessa maneira. O cliente veio na loja, fechar um pedido do valor que for, ele tem que já deixar alinhado a forma de pagamento. A gente tem o nosso prazo de entrega, já tem que deixar tudo alinhado. Nada ligado à entrega, nada disso. A gente tem um combinado de fazer 3 vezes, faz o pagamento em 3 vezes. Às vezes você entrega até antes. Aí o cliente fala, mas eu vou deixar o cheque. Eu sou bem transparente com o cliente, principalmente quando eu atendo. Dificilmente eu atendo o cliente, mas muitos clientes querem ser atendidos por você. Que é amigo nosso, quer ser atendido pela gente. E eu falo, olha, a sua obra vai ficar pronta em 20 dias, você está me pagando em 3 vezes, qual a garantia que eu vou ter de não receber? E se você não tiver seguro em deixar os cheques e seguro que você está fechando uma empresa correta, sim, eu prefiro que você não feche. Eu já tive uma situação também de atender o cliente e é isso que a gente passa para os vendedores, né? Uma situação do cliente, aí a cliente no final fechou o negócio e tudo, tá lá assinando o contrato, ela virou e falou bem assim, mas é que qual garantia que eu vou ter se eu vou receber ou não? Aí eu parei e falei, olha, faz o seguinte, você está inseguro, você está com medo da empresa não te entregar, eu tenho uma sugestão para você. Não feche, vai para casa, pensa, e aí você venha fechar se você estiver com essa segurança com a empresa. Porque para mim não é interessante ficar administrando todo o processo de uma obra, né, no meio do caminho com você com medo. Então você tem que fechar numa empresa que você tenha segurança. Se você não sentiu segurança de fechar, não tem problema nenhum. Não precisa assinar o contrato. Isso na hora do fechamento. O cliente respirou, assinou o contrato. Mas ali eu já deixei claro também, já me posicionei, né? Acontece do cliente sentar na sua mesa e ele tá ali ligando para outra marmoraria para fazer leilão. Já aconteceu comigo, inclusive, né, Lázaro? O que acontece também, a gente tem que honrar com os nossos compromissos. Então, se você gira, um exemplo, você vende 500 mil reais e todos os clientes ficam o tempo todo mudando a forma de pagamento, como que você vai honrar os compromissos com seus fornecedores? Você compra o material, geralmente o fornecedor faz em 2, 3 vezes.
Como que você vai honrar, sendo que você tem uma rotatividade de 500 mil reais, só que nunca entra esse dinheiro para você. Aí você tem que ficar ligando para o fornecedor, altera boleto, e você acaba perdendo... Não, atrasando o pagamento de funcionário. E aí você perde o quê? A credibilidade com o seu fornecedor, com o seu funcionário. Graças a Deus, a gente nunca atrasou o fornecedor, nunca atrasou um dia de funcionário. Sim. Né? Aí outra coisa que o erro também, que isso é um erro administrativo que não acontece só em marmoraria. O erro de falar, de ficar adiantando o boleto, pagando juros no cartão, fazendo uma série de coisas por causa de um problema que pode ser resolvido lá na ponta, no ato do fechamento. Hoje em dia, uma coisa que a gente não pode fugir, a gente sabe que hoje em dia o cliente ele usa muito o WhatsApp. O que eu acho? Eu acho que se você puder documentar através do e-mail corporativo, é muito melhor. E eu vou te falar por quê. Às vezes, quem documentou aquilo foi um vendedor. Às vezes, aquele vendedor saiu de férias. Aquele vendedor não está mais na empresa. Apaga as mensagens. Aquele vendedor apagou as mensagens. Então, qual que é o meio que você deve usar para documentar sempre informações com o cliente? O e-mail da empresa. Gerlânia, o WhatsApp funciona para mim. Então, a empresa deve ter um WhatsApp, um telefone da empresa. Não pode ser um WhatsApp pessoal da equipe, do encarregado, ninguém. Tem que ser da empresa. Sempre está falando de obra quando dá qualquer tipo de problema. O que a gente pratica aqui? Quando a obra dá problema de erro de medida, o cliente está insatisfeito, que isso acontece aqui também, a gente vai na obra, dá todo o suporte e faz o quê? Cria para cada cliente o histórico do cliente. E aí a gente relata desde o começo o que aconteceu. Sua medição foi dia tal, seu problema vai ser resolvido dia tal, e documenta tudo por e-mail. Porque aí você vai ficar o tempo todo se resguardando se o cliente estiver agindo de má fé para fazer o pagamento, para suspender o pagamento. Exatamente, o tempo todo se protegendo. Mesmo assim, sempre se protegendo, vai ter pessoas que querem usar de má fé? Vai ter. Então, é importante vocês entenderem isso e é importante vocês entenderem que a partir do momento que você quer deixar o cliente feliz a qualquer custo, você vai ter prejuízo e você pode fechar as portas. Porque deixar o cliente feliz a qualquer custo é fazer algo que nem tá certo, né? Então, toma cuidado com isso. Tem gente que vai lá, troca 2, 3 vezes, 4 vezes e o cliente não tá feliz. Toma cuidado com isso. Essa é a primeira atitude do cliente quando tem problema. A primeira coisa que ele quer, principalmente quando ele dá cheque, a primeira coisa que ele vai falar é: eu vou sustar o cheque. Mas quando chega nesse ponto do cliente falar que vai sustar o cheque, ele se sente inseguro com a empresa. Então a empresa ela deve ter tido falhas desde o começo. Então prometeu a entrega, não entregou na data, deu problema, ligou, não teve retorno. É o que eu falo, se o cliente tem um atendimento correto, mesmo com problema, você ligando e passando a credibilidade que você vai resolver, o cliente não vai ter essa atitude. Sim. Então, o que a gente não pode fazer é sentar em cima do problema, achar que ele vai ser resolvido sozinho. Tem que ficar em cima o tempo todo, somente em caso de problema de cliente que está insatisfeito. Sim, e é uma coisa muito importante, você fideliza o cliente quando tem uma situação na obra de problema, né? Então é a oportunidade que você tem para gerar um relacionamento com ele. Óbvio, a gente não quer ficar gerando relacionamento em cima de problema, mas quando você tem um problema, é a oportunidade que você tem para fortalecer esse relacionamento. Não falam, depois da crise de um casamento, por exemplo, o casal ele volta muito mais forte, ele volta muito mais unido. Porque aquela crise fez com que ele crescesse. Vai depender da maneira que ele lidou com aquela crise. Então, quando você tem uma crise na obra, não deixa de ser um casamento, porque às vezes uma obra demora meses, dependendo do tamanho da obra. Quando você tem uma situação assim, você tem também a oportunidade de fazer com que aquilo... Fazer uma limonada do limão. Literalmente é isso, tá? Limpeza da bancada com thinner. A cliente passou thinner na bancada, Lázaro, para fazer a limpeza. Aí ferrou. Já aconteceu com a gente também, a empregada não ter a orientação do cliente e... Mas uma coisa importante... Ela não passou Tinder, passou ácido. Então, mas uma coisa muito importante, quando a gente entrega a obra, o cliente ele recebe também um manual de manutenção. Então, nesse manual, ele tem as informações sobre essa questão da limpeza, né?
Porque esse pós é muito importante, né? E nem sempre a empregada segue essas instruções ou até o cliente, né? E aí, nesse caso que o cliente passou o TINE, você vai ter que orientar o cliente. Você não pode simplesmente, você passou o TINE, o problema é seu. Então, você passou o TINE, eu vou lá trocar a bancada para você. Não, então você tem que orientar o cliente, sempre passando para ele o quê? Que ele passou o TINE e é um problema que é dele e que você vai ajudar ele de alguma maneira. Ou passando o contato de uma empresa que venda produto, né, que faça um polimento para ver se consegue recuperar essa bancada, ou falando, olha, não teve solução, o que eu posso fazer para te ajudar é dar um desconto, né, nessa situação que aconteceu, e a gente trocar a sua bancada e ficar o tempo todo orientando, auxiliando o cliente, né? Um detalhe, pós-venda não é fazer tudo o que o cliente quer, não é o cliente ligar 5 anos depois e falar troca a pia, quebrou a pia, que geralmente quando tem uma trinca, a primeira coisa que o cliente... Lázaro tá bebendo. Quando tem uma... Tô com medo aqui do que vai vir pela frente. Quando tem... Olha o brecho aqui. E aí a pessoa entra em contato, tem um problema e ela acha que você tem que simplesmente trocar para ela. Então isso não é necessariamente o pós-venda. O pós-venda é você dar o atendimento mesmo que você tenha que dizer, olha, vai ter um custo para isso, olha, não tem solução e tal. É você dar o atendimento. Fornecedor bom, né? A gente recebe muito isso. O que é um fornecedor bom para vocês? O que vocês consideram fornecedor bom? Existe muito essa rixa, né? O fornecedor acha que ele está sendo desvalorizado pela marmoraria e a marmoraria fica também chateada com o fornecedor por vários motivos, né? O que você considera um fornecedor bom, Lázaro? Que ele siga as regras como deve ser. Um fornecedor bom, ele tem que vender, dependendo da quantidade do material, a empresa, a marmoraria que comprar carga fechada, né, ter o acesso a comprar diretamente da indústria, né, e quem não tiver condições de comprar carga fechada tem que comprar do distribuidor. Né? Hoje o que acontece? Eu sempre falo com muitos fornecedores, o pessoal está tirando muito para tudo que é lado. Então o fornecedor acaba vendendo direto para o cliente, vende direto para o arquiteto, e nós marmoristas que faz todo o beneficiamento acaba deixando de ter uma fatia do bolo, né? Então a gente tem que aprender uma coisa, eles têm que seguir a regra. Qual que é a regra? É vender corretamente. Seguir a cadeia, né? Seguir a cadeia. Então não adianta começar o processo errado e agora querer que o arquiteto especifique o produto deles, eles vendem para o arquiteto e a gente fazer o beneficiamento. Marmoraria nenhuma ganha dinheiro fazendo mão de obra. Vocês sabem disso. A nossa mão de obra, o custo é muito alto, então a gente não consegue ganhar dinheiro fazendo somente a mão de obra. Então a gente tem que ter parceria com as empresas que são sérias e que passam credibilidade quando você precisa, quando acontece qualquer coisa que der errado. E isso não é só em material industrializado, já começa por aí. Você tem que ter a garantia de produto e procedência, não vou nem falar de procedência, né? Porque você tem que filtrar aí seus fornecedores para ter procedência, óbvio. E aí quando eu falo de procedência, não é só o produto que tem procedência fiscal. Eu estou falando de procedência de qualidade de produto, né? Porque os materiais que a gente trabalha aqui, que é muito quartzito, mármore, mais material importado, o material, ele engana muito, principalmente mármore. O mármore ele engana muito. Você pega um Gris Armani, eu vi que vocês têm muitas situações que acontecem no Nero, Gris Armani. Então esses materiais já saem da pedreira ruim, que é natural deles. São materiais sensíveis e que tem a característica deles são essa, que é um material que abre no veio. Então se você não estiver comprando de uma empresa que tenha o mínimo, você vai ter problema. Então você pega uma obra de qualidade, uma resina de qualidade. Exatamente. Aí você pega uma obra aí que você vai usar 10 chapas aí de Gris Armani e aí você tem qualquer tipo de problema no meio do caminho. Se você não tiver o suporte do seu fornecedor para resolver, como que você faz? E se você levar o seu cliente para escolher a chapa lá e depois o cliente quiser comprar a chapa direto do seu fornecedor e ele vender para ele? E aí? O que você faz? Você pegou, teve todo o trabalho, aí você levou lá no seu fornecedor para o cara escolher a chapa, ele não comprou ainda.
Aí você levou lá, aí depois o cliente, o que o cliente quer? O cliente quer pagar mais barato. Ficou tentando lá, aí o seu fornecedor foi e vendeu. Aí vendeu, aí ele chega para você e fala, eu comprei a chapa direto. Beneficia para mim. Beneficia para mim. O que vocês fazem? Vocês vão trabalhar dessa maneira? Vocês vão beneficiar? É uma escolha. Então, gente, esse dia a arquiteta me ligou e falou assim, olha, eu quero uma opção de calacata, de quartzo, de Silestone, 13 materiais. Aí eu peguei, né, já levantei as antenas. Falei, peraí. Peguei o caminhão, mandei o que foi? Já levantei as antenas. Chapolin colorado. É melhor que chifre, né? Já levantei o chifre. Peguei o caminhão, mandei o caminhão na Consentino, mandei o caminhão em mais 2 depósitos que tem o material, mandei a chapa para a marmoraria, cheguei lá, abri a chapa e falei, olha, tenho esse fulano, esse e esse, e mostrei para o cliente. Sabe por quê, gente? A gente age dessa maneira. Se a gente vê uma facilidade para a gente economizar, o brasileiro ele tem esse hábito de ir numa loja e passar por cima. Deixa eu olhar a etiqueta para ver se eu pago mais barato. Então, a gente tem que ser o quê? Esperto. A gente sempre tem que dar o pulo do gato. Senão você vai se ferrar. Você tem que o quê? Proteger o seu negócio, né? É um assunto que a gente vai falar no workshop, que a gente vai aprofundar bastante no workshop sobre isso. Aqui é uma live, a gente tem mais 2 minutinhos aí, porque daqui a pouco até o próprio Instagram bloqueia pelo tempo de live. Não, e detalhe, às vezes você leva num depósito, chega lá, tem 5 carros de marmoraria, carregando com o nome. Aí o cliente chega, nossa, outras opções. Marmoraria, não sei o que lá, anota e depois faz o orçamento. Sim, entendeu? Sim, e sabe que essa marmoraria está no mesmo depósito comprando. Sim. Então a gente tem que ser inteligente. Então, até eu já passei por isso, né? De ter recebido uma vez um cliente, lá atrás, alguns clientes acaba que você atende, e aí lá atrás eu também atendia cliente, né? Eu também fazia orçamento, eu recebi um cliente, eu me lembro perfeitamente, ele era da Rússia, veio morar no Brasil e tal, não sei o que lá. O que ele fez? Aí ele queria um material extremamente exótico. Óbvio que os materiais exóticos nem sempre você tem em estoque. Tem gente aqui que até os comuns não tem estoque, mas esse exótico em específico não tinha estoque, que era um mármore lá, não lembro agora qual era, um mármore escuro. Parecido com o Portoro, mas não era o Nero. Aí beleza, levei ele em 3 depósitos, porque ele chegou aqui, né? Cheguei e levei em 3 depósitos. O que ele fez? Isso que eu comentei com vocês. Depois ele foi lá no fornecedor e ele comprou. E eu sabia que ele tinha comprado. Agora o fornecedor ele não me falou. Ele não me ligou e falou assim, Gelane, eu vendi pra ele. Tentou beneficiar comigo. E aí eu falei, não, eu não vou fazer o beneficiamento, mas ele conseguiu fazer com outra pessoa. Mas assim, você tem que proteger o seu negócio, gente. Vocês vivem disso. E uma equipe depende disso, né? Eu sempre falo aqui, quando a gente fala em proteger o negócio, eu não estou protegendo só a minha empresa. A minha empresa tem tantos funcionários, com tantas famílias que eu tenho que proteger. Então, uma decisão errada minha, ela reflete em todas essas famílias que dependem da Top Mármore para se sustentar. Então, a responsabilidade do empresário é muito grande. Ser empresário no Brasil é um desafio, não é fácil. A gente está o tempo todo tendo que... A gente não está lidando só com um concorrente da mesma área, a gente está lidando com vários concorrentes, principalmente da marmoraria, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado para proteger o negócio, para que a gente gere trabalho para as famílias, gere emprego, né, também. Gente, entenda uma coisa, se vocês ficarem fazendo mão de obra, vocês estão dando o seu cliente para o fornecedor. Entendam isso. Não enche o olho para fazer a mão de obra daquela PI, mas não enche o olho. Se você continuar fazendo isso, você vai dar o seu cliente para o fornecedor e você vai deixar de vender a pedra. É isso que vai acontecer. Chega, fui brava agora, né? Porque eu fico... Puta. Eu fico puta. A lista tá grande aqui, mas a gente tem um tempo também para fazer, senão daqui a pouco até a conexão cai, certo? E aí é legal vocês falar também o que, né? O bate-papo pra gente abordar. Sim, e a gente vai abordar. Falando, a gente vai o tempo todo. A ideia é o quê? É fortalecer o nosso segmento, né? E passar essa credibilidade para todos nós e valorizar o nosso trabalho. A gente precisa valorizar o nosso trabalho pra gente aprender a ganhar dinheiro. Isso. Né? Não adianta a gente ficar
como fala, a gente não tem que ver a gente tem que ver o seguinte: se todo mundo começa a saber gerir um negócio, isso é bom para todo mundo vai ganhar dinheiro. Todo mundo vai ganhar. Por quê? Eu tenho uma marmoraria. E ninguém consegue atender todo mundo. Eu toco mármore. Teve um rapaz que eu vendi o ingresso e ele ficou com as antenas, né? Ele falou: Lázaro, por que você está fazendo isso? Eu falei: primeiro. O Chapolin colorado. Quando você está fazendo isso, o Lázaro está falando do Clube dos Marmoristas. Por que a gente está batendo esse papo? Por que a gente está gerando esse conteúdo? Por que a gente vai fazer um workshop dia 9? Que é o workshop que a gente vai... Para quem não sabe, o workshop que a gente vai fazer dia 9. Ele vai estar aqui com a gente, né? Exatamente. Aí eu falei assim, não vou citar o nome. Fulano, você nunca vai ser eu tenho uma maneira de lidar o meu negócio, você tem a maneira de você lidar o seu. E assim, e tem espaço para todo mundo. Então São Paulo é muito grande. O Brasil é muito grande. Eu não consigo, Deus me livre, atender todo mundo, né, Gelânia? Somente é muita coisa. Tem que ter uma empresa, muito grande. Não, e a gente acredita que cada um tem a sua estrela, né? Então, assim, o que é nosso, Deus vai mandar. O que é seu, Deus vai mandar. É seu. Agora, óbvio, eu tenho que proteger o meu negócio. De que maneira que eu protejo o meu negócio? Vou proteger o meu negócio, claro. Mas eu não é vendo o outro como inimigo. Eu não preciso ver o outro como inimigo. Porque o que é meu, é meu. Se eu faço um bom trabalho, esse bom trabalho ele vai refletir. E as coisas vão acontecer, gente. E é isso que a gente está o tempo todo falando aqui. Vamos finalizar. Vocês gostaram do Vai boteco? tomar mais uma? Vamos tomar mais uma. Vamos brindar aqui. Não, bebe só você que eu não posso. Não, agora você vai beber. Porque... Agora você vai beber porque você abriu esse negócio. Se eu vomitar aqui... Cacete. Essa cachaça aqui, a tampa dela... Só um pouquinho. Nem é sexta-feira, hein? Saúde. Eu falei, vai fazer a live sexta-feira, né? Os marmoristas tá tudo doido pra entregar as coisas. A gente não fez a sexta-feira por isso, ó. Saúde, gente. Gente, boa tarde pra todos e sucesso. Vamos pra cima, né, gente? É isso aí. Beijo, gente. Beijo. Deixa eu ver aqui como eu finalizo a bagaça. Fica virada. Olha o álcool fazendo efeito. Peraí.